Olha, hoje o dia começou quente para a Polícia Federal com a deflagração da Operação Inauditos, que desarticulou um esquema milionário de vendas de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão, até mesmo afastamento de desembargadores. As investigações apontam que o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas e participação de magistrados, assessores, advogados e empresários. De acordo com a coluna Mirelle Pinheiro, aqui do Metrópolis, o grupo identificava processos de alto valor, principalmente aqueles ligados a disputas agrárias, e negociava decisões favoráveis mediante pagamento. A ponte entre interessados e integrantes do judiciário era feita por intermediários. Após o acerto, os investigados atuavam para direcionar o andamento dos processos. Entre os mecanismos apontados estão distribuição direcionada de ações, celeridade seletiva, além de atuação coordenada entre investigados. Os pagamentos eram feitos em dinheiro e transferências. Em um dos casos, uma decisão teria sido negociada por cerca de R$ 250 mil. São muitos alvos, mas os 4 que chamam mais atenção são 2 desembargadores que já foram afastados e 2 juízes de direito. Os desembargadores são Antônio Pacheco Guerreiro Júnior e Luiz de França Belchior Silva. Já os juízes se chamam Douglas Lima da Guia e Tony Carvalho Araújo Luiz. Segundo a PF, o grupo operava de forma contínua, mesmo após o afastamento de alguns integrantes. A operação inclui prisão preventiva de um dos principais operadores, afastamento de servidores, monitoramento eletrônico e bloqueio de até R$ 50 milhões. E essa operação Inauditos, que investiga um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão, faz com que nós, cidadãos, tenhamos que lidar com o medo que é constante, de que a justiça não está do lado da lei. E em um momento em que diversos magistrados de várias instâncias reclamam dos valores que recebem e do fim dos penduricalhos, casos como esses deixam mais ainda evidente que a fiscalização contra quem faz a lei ser cumprida também precisa existir. Então fica a dúvida: quem julga um juiz? Estou ao vivo com o advogado criminalista Adib Abduini para me responder esse questionamento. Adib, boa tarde. Já começo te perguntando, no caso desses desembargadores suspeitos de fazerem parte desse esquema de venda de sentenças, quais os crimes que eles podem ser acusados? Boa tarde. O que nós temos aqui é uma discussão de que magistrados, ou seja, o desembargador ele não é julgado pela justiça comum, então ele não tem um privilégio, mas ele tem que ser julgado por um órgão superior. Nesse caso, nesse caso é o STJ, seria, como são os juízes de primeiro grau, são os juízes de segundo grau, desculpa, desembargadores, do Tribunal de Justiça. A competência originária para processar e julgar é do STJ. Então, conforme o artigo 105, inciso 1º da Constituição Federal. O crime que eles podem responder é crime de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Então, tem diversos crimes aí que possam aí ser julgados. E como também nós temos uma mudança aí pelo entendimento do STF com relação até o relator, o Flávio Dino, sobre esses crimes praticados, sobre a disponibilidade dos embargadores. Então, há uma mudança aí, até que seja bem aí desfavorável ao magistrado que comete esse tipo de crime. Luiz, no caso desses crimes que você citou, vai ser da mesma forma que uma pessoa comum? É a mesma forma que a pessoa comum. Ele responde igual, né? Não tem nenhuma diferença. A Constituição Federal, nós temos o artigo 5º que diz o seguinte, que o tratamento tem que ser igual para todos os brasileiros, independente de cor, raça ou até mesmo cargo. Então, só muda a forma de julgamento, os procedimentos que são normais dentro do judiciário, que está na própria Constituição Federal, como é o STJ, que vai julgar casos de desembargadores, e há pouco tempo também teve ministro do STJ, que teve relações aí, o STF decide. Então, nós temos aí diversas situações que possam aí incriminar, principalmente tem 2 desembargadores que deveriam estar zelando pela justiça. Então, nesse caso, eles foram afastados, que é o primeiro ato cautelatório, né? Cautelatório para afastá-los, para ser investigado, para ficar isento. Então, toda essa investigação, há uma decisão judicial fundamentada, que é do próprio
ministro do STJ. A gente tem visto muitos magistrados que estão reclamando sobre o fim dos penduricalhos. Você acredita que isso vai fazer com que o monitoramento para que crimes como esse, de vendas de sentença, fiquem mais intensos, mais necessários? Olha, o crime de venda de sentença, essa corrupção, esse desvio de finalidade, principalmente porque ele é um ente público, ele representa, né, o poder público. Então, o poder judiciário ele é muito sério. Então, ele vai levar muito mais a sério, vai ter um trabalho que vai desenvolver e vai combater com mais afinco esse tipo de crime. Em 16 de março, a gente sabe que o ministro Flávio Dino ele entendeu que a aposentadoria compulsória dos magistrados não pode ser aplicada como penalidade máxima em casos de infração disciplinar. A decisão está sendo questionada pela PGR, que quer levar isso para a decisão, quer levar essa decisão para o plenário. Porém, antes disso acontecer, esses dois desembargadores, caso comprovadas essas acusações, já entram nessa decisão do Dino, ou seja, eles não podem ser mais aposentados de forma compulsória? Sim, a pergunta é pertinente sobre eventual decisão, né, do ministro já valeria para esses casos. Com certeza, a resposta depende do objeto da decisão, mas se tivermos falado de decisão em outro processo envolvendo outra investigação, outra autoridade, ela não se aplica automaticamente. Mas, nesse caso, desembargadores investigados nessa operação, sim, há a grande probabilidade. E no direito, a decisão judicial produz efeito dentro dos limites do processo, né, que foi proferido. Então, vamos aguardar as decisões, salvo quando houver decisão vinculante ou controle concentrado de constitucionalidade, em tese de repercussão também geral de aplicável ao tema. Mas, no caso, ele será aplicado, sim. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na Agora Metrópolis. Como eu falei mais cedo, né, casos como esse deixam a gente, como cidadão, muito assustado, né, com temor de buscar a justiça, mas que bom que a gente tem pessoas para trazer esses esclarecimentos como o senhor aqui no programa. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.